E muitas vezes a pessoa, ela está tão incrédula que ela não acredita nem em Deus mesmo. Se Deus falhar, a gente tem que fechar a igreja, a gente tem que ir embora. Deus, ele continua sendo o mesmo. Sabe o que acontece? A gente foi muito enganado em muitos lugares. Por isso, a gente pensa que todos os lugares vão nos enganar. Se existe falso profeta, porque existe verdadeiro. Amém? Se existe nota de 100 falsa, porque existe nota de 100 verdadeira. Então, se você pegou uma nota de 100 falsa, as outras notas de 100 que vem para você, você joga fora? Você não joga fora. E com a igreja, com Deus, você faz isso porque o diabo, ele é estratégico. Ele coloca você com aversão à igreja, a pastor, porque ele sabe que é o único que vai te ajudar. Ele sabe bem. Há coisas que eu vou orar por você, eu que vou orientar você e que vai funcionar. Por isso, Satanás não quer que você tenha um pensamento de bem, de paz. Então, como a Patrícia, ela falou, investiu em tantas coisas e não funcionou. Você sabe por quê? Só uma palhinha aqui, porque Deus não aceitou o dinheiro de Caim. Sabe o porquê? Caim ofertou igual, mas o coração de Caim não foi ofertado. Sabe o que Caim falou para Deus? Ele falou assim, ó: Deus, o Senhor não é meu Senhor. O meu dinheiro, eu que trabalho, eu faço aquilo que eu quero. Por isso Deus falou, eu não preciso do teu dinheiro. Por isso Caim matou Abel. E todos aqueles que não dizimam fielmente, não ofertam, eles tentam matar a tua fé de você ofertar. Eles tentam, porque eles veem eles como Deus. Então por isso, preste bem atenção. Deus, quando fez o mundo, ele fez o homem no 6º dia. Não fez no primeiro, para o homem não dar opinião. Fez no 6º, ele fez tudo. Ele fez um jardim. Ele fez o jardim, plantou no Éden e colocou o homem dentro. O homem não fez nada. Diga assim, o homem não fez nada. Ele somente foi colocado no jardim. Amém? Só para você entender um pouquinho, porque a gente às vezes pensa que nós estamos no controle. Deus, ele pegou, não sei, ele colocou um homem dentro do jardim e deu tudo no jardim. E falou, olha, esse jardim é alugado. Pegou aí? Esse jardim é alugado. Tem coisa que eu não quero que você mexa. Aqui não coma. Porque eu sou o dono, só vou te colocar como senhorio, mas você vai ter que fazer o que eu quiser. Porque nós somos o mordomo de Cristo. Amém? Adão falou, eu faço o que eu quiser. Portanto, ele comeu a parte que Deus falou para não comer. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. A terra de quem? É tudo de Deus. Deus dele alugou para a gente. Como diz Salmo 115:16, os céus são os céus do Senhor e a terra, ele deu o Filho do homem. Por isso, nós temos que devolver aquilo que é de Deus. Amém? Dá a César o que é de César, dá a Deus aquilo que é de Deus, porque é alugado, amém? E quando é alugado você tem que devolver. E por isso quando você devolve corretamente, Deus ele te blinda. Quando você entrega o dízimo, você volta para o jardim, amém? Então acredite em Deus. E como ela falou, ela foi curada. Então se você veio com enfermidade, você veio com dores, então ativa a tua fé que Deus vai te curar também essa noite, amém? Basta você acreditar, porque a fé, ela é certeza das coisas que se esperam. Se você não espera ser curado, você não vai ser curado, amém? Você tem que ter certeza daquilo que te espera. Aí agora você vê aí, ela 3 meses ali, ela fez prova de Deus. Porque se você não confia na Bíblia, não adianta você servir a Ele. Você não confia na palavra dEle. Porque a gente sempre busca argumentos, como aqui nós cantamos, o diabo coloca laços e embaraços para tentar te amarrar. E você aceita esses laços e embaraços. Aceita. Aí você começa a buscar várias alternativas para você não fazer aquilo que é o certo. Provérbios 16, verso 1 diz assim a Bíblia: o coração do homem pode fazer plano. Deus dá liberdade.
pode fazer plano, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Você pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E o 2, ele diz: todo caminho do homem é puro aos seus olhos. Aos olhos do homem, está sempre certo. Aos olhos do homem, ele nunca erra. As outras pessoas estão errando, ela não erra. Mas diz a Bíblia, mas o Senhor, Ele conhece as intenções do coração. Sabe aquilo que você não falou para ninguém? Sabe? Aquilo que está corroendo dentro de você? Deus conhece as intenções do teu coração. Por isso eu vou te ensinar assim, ó, que quando você confessar o pecado, você tem que confessar do teu interior. Porque tem coisa que você não recebe de Deus. Sabia? Você não recebe porque o teu interior Deus conhece. E Deus sabe que você vem às vezes na igreja, você vem na igreja, mas o teu coração não está. Você vem na igreja, mas a tua vida não está. E Deus sabe disso. Então hoje é dia de você abrir teu coração para Deus e falar: Deus, eu quero te servir por inteiro. Amém? Por inteiro, porque Deus, Ele conhece. E o 3, ele diz: consagra todos os teus projetos ao Senhor e todos os teus planos serão bem-sucedidos. E é isso que Deus tem para você. Então consagra Ele, coloca na mão dele, porque há caminho que ao homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. Há caminhos, a igreja, a cruz é lugar de renúncia. É lugar de você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Sabe disso? É lugar que você vai ter que fazer o que você não gosta de fazer. Por exemplo, muitos não gostam de perdoar. Eles não gostam de abençoar aquela pessoa, porque ela pensa que ela está acima da média. Ela tem que ser submissa a algumas coisas, ela não quer. E se você não entender esse projeto, você fica fora de Deus. Porque Deus diz: a minha honra eu não dou a outro. Amém? Então vamos quebrar os ciclos do teu fracasso, que muitas vezes vem se arrastando por nossas vidas, a gente não sabe por quê. Então eu vou ler Êxodo 20, versículo 5. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirá. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que me guardam os meus mandamentos. Digam graças a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, acreditando que o Senhor está presente neste lugar. Espírito Santo, só nos dê paz, refrigério, tranquilidade, e possamos absorver a sua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então nós vamos encerrar hoje. É o 3º domingo que eu prego, quebrando o ciclo do nosso fracasso. Porque há caminho que a gente parece que é direito, parece, mas algumas coisas vão se repetindo em nossas vidas. E aqui nós lemos, né, que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que odeiam a Deus. E Ele faz misericórdia 1000 gerações. Então tem mais bênção do que maldição. Amém? E como que isso funciona? Poxa, nós temos que entender. A gente sabe que há comportamentos que nós repetimos de nossos pais. Sem a gente perceber, nós estamos repetindo. Tanto que a gente ouve tal pai, tal filho. A gente vê que muitas coisas na nossa vida repete. Mas a gente, quando a gente conhece a Jesus, essas maldições não podem fazer parte de nossa caminhada. Não pode fazer parte de nossas vidas. Só que muitas vezes está fazendo. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, ele mentiu que Sara era irmã dele. E aconteceu que passou um certo tempo, Isaac mentiu que Rebeca também era irmã dele. Então, existem umas consequências, um espírito familiar que ele vem trabalhando. E nós temos que rechaçar isso. Ou depois Jacó foi tido como enganador. Foi tido como usurpador. Porque a linhagem, ela vinha tendo esse problema. Então hoje, eu quero que você, quando você sair daqui, preste bem atenção. Ou você pega o teu celular, ou pega uma caneta e um papel,
e você observe as coisas que você viu nos teus pais, que você está repetindo, que está acontecendo na tua vida. Por exemplo, Abraão casou com Sara, Sara era estéril. Então, Isaac casou com Rebeca, Rebeca era estéril. Jacó casou com Raquel, Raquel era estéril. Veio se proliferando naquela linhagem. E tem coisa que vai nos acompanhando mesmo. Tem coisa que você não sabe por que está acontecendo na sua vida. Então é necessário você se levantar e você quebrar esse ciclo de destruição. E como? Uma das coisas é Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Para você começar rechaçando isso. Então pega um papel, começa a escrever, ou no teu celular aí. Em vez de você estar acompanhando outra coisa no celular, anota aí. Coloca o celular no modo avião, amém? Essa hora você deixar, é você e Deus. Não se desperte, porque uma das coisas que te distrai é o celular. Então, coloca ele no modo avião e anota aí. Eu estou vendo que na minha família tem um espírito de desobediência. Ninguém obedece à autoridade, ninguém... Preste bem atenção, se você vê o teu pai, ele não sendo respeitado pela tua mãe, você vai replicar isso. Aí, a menina, ela casa, ela viu que a mãe não respeitava o pai, ela faz a mesma coisa com o marido. E o homem, como que ele faz? Como que o homem faz? O homem, ele não vê a autoridade do pai, meu querido. Ou ele vai ser muito violento, ou ele repete o comportamento. E você vê, há famílias que é assim. Você vê que o pai é trabalhador, o filho é trabalhador ali, porque existem comportamentos. Pode ter exceção? Pode ter. Mas nós seguimos comportamento. E por isso nós precisamos anotar. Porque Gálatas 3, o texto 3, olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Ele já resgatou lá na cruz, 2000 anos atrás. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele já levou a maldição. Mas se você não pegar essa maldição e você cravar na cruz, ela te acompanha. Você precisa declarar: Deus, essa linhagem de desobediência, na minha casa ninguém obedece a ninguém. Eu bato com o patrão, é com o pastor, é autoridade, eu não respeito. Eu quero quebrar essa maldição e levar na cruz em nome de Jesus. Amém? Você precisa levar lá para anular, porque senão vai te acompanhar. Tu não obedece professora, não obedece patrão, não obedece ninguém. E você pensa, se você verificar, você vai ver que teu pai era assim, a tua mãe era assim. Você vai ver que teu avô era assim, era machão, e você às vezes vem repetindo sendo cristão. Sendo cristão, você às vezes é brabo, é violento, é fofoqueiro, sendo cristão. Porque tem acompanhando aquele espírito familiar. Você tem que lançar na cruz, amém? Falar: eu não quero isso na minha vida. O que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, na minha vida, eu não quero em nome de Jesus. Nós fizemos evangelismo ontem. Vamos fazer sábado de novo, você está convidado. As pessoas precisam, hein? E uma das respostas da tua fé é você servir, amém? Fomos lá, tinha casa que nós fomos lá. Pai preso, mãe, filho, filha. Ontem nós fomos lá. Toda a família. Quem foi com a gente evangelizar viu isso. E parece que essa família é ruim, é um espírito que ataca e a pessoa não sabe. E você vem repetindo. Se você vê que a tua mãe não arruma bem a casa, ela não se cuida bem, a tendência é você acompanhar. Se você não deletar isso, eu lembro que inconscientemente, meu pai e minha mãe, eles antes de se separar, tinha muita guerra em casa, contenda, e a gente, eu lembro, eu com 7 anos, eu via aquilo ali, eu via. E eu sem perceber, não sabia, não tinha entendimento, mas eu falei no meu interior: quando eu casar, não vai ser assim na minha casa. Sem eu saber. Eu não quero essa contenda desse jeito. Muitos são contrários. Fala: se é para viver assim, eu também não vivo.
Se é com meu pai e minha mãe, aí a maldição vai. Mas eu sem saber, eu falei, na minha casa não vai ser assim. E eu falo para você, não é. Amém? Não é. Porque eu nem percebia, mas eu falei isso. E você precisa declarar isso com a tua boca na tua casa, amém? Às vezes é um rastro na tua casa, às vezes todo mundo fuma, pode ver. Todo mundo fuma, todo mundo bebe, vem aquela cadeia. E tu às vezes crente fumando, tu acredita de crente bebendo. Tu tem que quebrar isso. Às vezes você não consegue controlar a finança, aí tu vê lá de casa, vem vindo, e você não está percebendo, e você já é cristão. Você tem que pegar essa maldição e crucificar na cruz. Você viu que aconteceu com Abraão, ele teve 2 mulheres, aí foi, Jacó também teve 4, então a maldição tentou pegar José. José falou negativo. José foi preso, mas não aceitou a maldição. E às vezes na tua casa, o teu avô é prostituto, já perdeu coisas, perdeu empresa, perdeu negócio, se prostituindo com amante, indo nas bocas. E às vezes o teu pai foi assim também, tua mãe complicada. Ou às vezes você está assim também. Está assim também. Está vindo atrás de você. E você cristão tem permitido isso. Mas hoje é dia de você dar o basta. Porque você já foi resgatado da maldição da lei. E você vai colocar essa maldição na cruz. Porque Jesus já morreu por você e te libertou. Amém? Em nome de Jesus. Não aceite na sua vida. Porque problemas eles acompanham. Quando você vai receber uma herança. E aí você diz, eu não quero essa herança. Eu não quero. Você vai, pega um advogado, vai no cartório. Eu me desfaço dessa casa, eu não quero. Amém? No mundo espiritual, você tem que fazer a mesma coisa. Amém? Eu desfaço essa maldição de falência na minha família. Essa maldição que ninguém serve a Deus direito. Tem casa de cristão que ninguém serve a Deus direito. Ninguém jejua, ninguém ora, ninguém lê Bíblia, ninguém. E a casa é uma contenda, porque elas levam uma maldição que está vindo de lá e elas têm aceitado. Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição em nosso lugar. Então você não pode aceitar. E muitas vezes, não é normal. Tem coisa que não é normal. Não é normal. Às vezes você quer servir a Deus, mas não consegue. Porque você vê, o teu filho, o teu avô levava de qualquer jeito as coisas de Deus. Aí o teu pai também leva de qualquer jeito. Aí você leva de qualquer jeito. E vai acontecer o que aconteceu com eles. É simples. Mas hoje você tem a oportunidade de cortar. Você vê que um filho, ele começa a entender um pouco. O pai dele adora um certo ídolo, adora ídolos, adora um santo. E ele não sabe nem por que ele está adorando aquele santo também. E você veja só, o lugar que adora certo santo está ao contrário daquilo que eles dizem que aquele santo é. Aí eles falam, não, santo é de virgem, ela paga as dívidas. A família está toda endividada. É o contrário o negócio. Lembra que eu falei aqui, que um menino ele perguntou para a mãe dele, mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe quando a senhora vai assar? Ela falou, não, porque a tua avó cortava. Ah, a avó cortava? E o menino foi lá e perguntou à avó, vó, por que a senhora corta o rabo do peixe quando vai assar o peixe? Não, porque a bisa cortava. Ele foi na bisa, mas por que a senhora cortava o rabo do peixe quando ia assar? A bisa falou, não, meu filho, porque a forma da bisa era pequenininha, a bisa tinha que cortar. Você vai repetindo coisa que você nem sabe, mano. Você viu teu pai xingar? Por isso que tu xinga em casa. Tu viu teu pai beber? Aí você bebendo, com teu filho no restaurante, almoçando, e depois tu vai dirigir. O teu filho está vendo. O teu filho, ele pensa, pode dirigir bêbado, que meu pai dirige. E a responsabilidade dos pais, gente, é enorme. Sabe o que? Eu não dei esse versículo não, mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
Já que o senhor, vê se consegue pôr para mim aí Provérbios 17, 6. Eu não te dei isso aí não. Vê ali. Vê na King James. Olha lá, ó. A coroa dos velhos. Vê. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é. É a CF essa aqui. Vê se tu consegue aí. Aí. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Não é à toa que os avós, eles se amarram nos netos. Tá vendo lá? Que é uma continuação. É Bíblia. Bíblia não falha. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quem que é? Os netos. E a glória dos filhos, os heróis dos filhos, são os seus pais. Você, quando é pai, quando é mãe, você é herói dos teus filhos. Amém? Quando eu falei, como eu falei aqui domingo, eu e Érico também, eu comentando sobre isso, que quando você vai fazer alguma besteira, os teus filhos estão no teu colo. Aí tu vai pular do 12º andar, os teus filhos estão no teu colo. E quando você vai fazer coisa correta, os teus filhos também estão no seu colo. E ali, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Você que é pai, que é mãe, os teus filhos te vê como um herói. Aí ele te vê tomando cachaça, dirigindo. Ele vê tomando cachaça, brigando com o pai dele. Ele vê você, mulher, não respeita. Meu querido, tenha certeza. Ele vai repetir o comportamento, porque o herói dele está fazendo isso. O herói. E a gente copia herói. Amém? A gente copia. Eu não sei, eu fui na casa de uma criança e ela estava assistindo Peppa Pig. É aquela porquinha, né? E ela... A criança, ela imita o herói. Eu já contei aqui que na minha época, muitos são mais novos, né? Não sabe, tinha o National Kid. Era um super-homem da época. E ele tinha capa. E a minha casa tinha um sobrado. Eu peguei uma toalha, amarrei no meu pescoço e me joguei do sobrado. Me joguei. Só com a toalha. Cheguei no chão lá, não chorei, não chorei. Todo arrebentado. Porque eu segui o meu herói. Eu segui, assistia direto. E teu filho, a tua filha te assiste direto. Estão te assistindo direto. Eles vão se jogar onde que você se jogou. Então, por isso o nosso cuidado que a gente tem que ter. O cuidado para a gente quebrar. A gente ter uma sequência de bênçãos. Às vezes as pessoas não acreditam que a gente fala que Xanxerê não é à toa. Herê é um espírito. E aqui vocês sabem que é Campina da Cascavel. Amém? Amém? Tem esse nome, né? Mas agora vai ser Campina da Alegria, Campina da Bênção, Campina da Prosperidade, Campina da Paz, Campina de Jesus. É Xanxerê. Amém? Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Porque se a gente aceitar Campina da Cascavel, vai ter muito traíra na igreja, né? Aí a gente tem que quebrar isso, para que a gente viva em comunhão, em unidade, em fé, em amor. Amém? Porque no mundo espiritual, faz diferença. Faz diferença. Por isso nós precisamos não aceitar aquilo que não vem de Deus. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas você precisa pegar um papel, anotar no teu celular aí, anota no teu celular, né? Anota e começa a colocar, cara, eu não respeito meu marido, eu não respeito meu patrão, não respeito o pastor, eu não respeito ninguém. Vai colocando, para você ver, você vai ver, o meu pai também era assim, o meu avô era assim, você vai começar a ver. Você vê que Moisés, ele foi considerado o homem mais manso da terra. Mas ele era da tribo de Levi e Simeão, mataram Amor, Siquém e sua família toda. E Moisés, depois de muito tempo, matou os egípcios com soco. E depois Moisés, já manso já, quando o povo irritou ele, era para entrar na terra prometida, ele era para falar com a rocha, ele bateu na rocha com violência, o espírito de violência retornou. Por isso você tem que ser manso e humilde. Amém?
Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, e encontrarei descanso para suas almas. Porque você pode verificar, se você não anotar, você não se fiscalizar, você vai estar repetindo comportamento no dinheiro, na casa, na família, no trabalho. Mas a partir de hoje, como a gente, o sangue tem a sua informação, né? O DNA, o sangue fala. E por que Jesus derramou o sangue dele por nós? Porque quando a gente recebe Jesus, a gente anula o sangue terreno e a gente passa a tomar posse do sangue espiritual. Amém? Por isso que quando te provocam, você fala: eu não tenho sangue de barata. Claro que tu não tem, santa. Tu tem o sangue de Jesus. Amém? Tem o sangue de Jesus. Por isso você é manso e humilde. Mas às vezes você: não, eu sirvo a Deus. Mas daqui a pouco, quando te provocam, já começa a surgir chifre, assim, né? Teus dentes abaixam, né? Vira um satanás, né? Não, gente, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi resgatado da maldição da lei. Amém? Resgatado. Então não permita isso. Para a gente encerrar, presta só atenção aqui. Primeira Crônicas 4:9. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Qual era o nome dele ali? Ó? Olha bem. E foi Jabez. Ele foi o mais ilustre, por quê? Porque ele tinha outros irmãos. Então ele voou mais do que os outros irmãos dele. Ele foi mais abençoado do que os outros irmãos, porque senão a Bíblia não iria frisar. E foi Jabez o mais ilustre. Os irmãos deles não avançaram. E sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. A mãe dele falou: o teu nome vai ser sofrimento, o teu nome vai ser com dor, o teu nome vai ser fracasso. E olha o que ele fez. Olha só, vai lá. Porque Jabez invocou o Deus de Israel. Então é o que eu estou falando. Pega, você foi resgatado da maldição da lei, tu vai pegar a maldição e vai cravar na cruz. Jabez, ele invocou o nome de Israel, orou, gente. Por isso você precisa orar. Sabia? Você precisa. Nós tivemos 42 horas de oração aqui. Se você não veio nenhuma, você tá em perigo, hein? Sinal que a única coisa que você não faz é falar com Deus. Nós oramos porque a gente sabe que para mudar a gente tem que orar, tem que ligar na terra. E porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Eu quero que você mais tarde faça essa oração, porque muitas vezes a oração é tímida, porque você não conhece a Deus, e você fala: Deus, se o Senhor me der para pagar as contas ali, tá bom. Olha, eu quero só Deus. Gente, você não é assim. Deus te fez para coisas maiores, amém? Mas só que às vezes você é tão humilde que você tem orgulho da tua humildade, né? Não, gente, você tem que ampliar a tua mente. Ele diz: se me abençoares muitíssimo. Muitíssimo ou pouco? Você que conhece um pouco de português, é superlativo absoluto ali. Ele dá ênfase. Dá ênfase. Giovanni gostou, Giovanni. Muitíssimo. E meus termos, ampliar. Coisa pequena ou grande? Mas teu pai pensava pequeno, a tua mãe também. Por isso que você é humildezinho até para pedir a Deus. O Deus que tem tesouros, tem paz, tem alegria, tem saúde. E você às vezes tem medo de pedir a Ele. Por isso você não ora. Eu vou orar para quê? Porque você precisa entender quem é teu Deus. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Qual era o nome dele? Jabez. Dor, mal. Amém? Ele falou: Deus, eu não quero ser afligido do mal. A minha mãe me colocou esse nome, veio a maldição de lá, mas em nome de Jesus, eu quero ser muitíssimo abençoado. Eu quero que o Senhor amplia os meus termos, e eu não quero que aquela palavra da minha mãe, que eu não ia prosperar, eu ia ter dor na minha vida, eu quebro hoje. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus tem coisa grande para você.
Deus tem coisas maiores. Jesus diz, se você crer, vai fazer coisas iguais e maiores, porque eu vou para o Pai, agora é com a gente. Amém? Se quiseres e me ouvirdes, vai comer o melhor dessa terra. E eu profetizo na tua vida, chega de mal, chega de sofrimento. Deus vai abrir a porta, vai fazer milagre e você vai voar em nome de Jesus. E é hoje o teu dia. Maldição cai por terra, em nome de Jesus. Quebra o fracasso. Você não é obrigado a viver com o teu pai, com o teu avô viveu, amém? Mas às vezes você tem aceitado isso. E timidamente você nem pedir sabe. Se Deus me der, não. Deus tem tesouros insondáveis para te abençoar. Mas você precisa pegar, verifica as maldições. Às vezes a tua casa ninguém serve a Deus direito. Ninguém é fiel. Você tem que mudar essa história. Jabez mudou. E foi Jabez o mais ilustre dos seus irmãos. Os meus irmãos não servem a Deus? Os meus irmãos é meia boca, a minha família? Jabez falou, eu não vou ser. Eu não vou ser. Porque se você não falar com violência, com atitude e fé, você começa a acreditar que você nasceu para fracasso. Com meu irmão é assim, com a minha irmã, com a minha prima é assim, com o meu primo. Mas eles não conheceram Jesus Cristo, você conhece, amém? Então rechaça isso, lança fora, porque senão você vai permitir as maldições acompanhar você. Lembra que eu falei que Abraão tinha preferência, ele tinha por Isaac, mandou Ismael embora, então ele teve preferência. Então Isaac, vendo aquilo, ele foi, teve Jacó e Esaú, ele fez a mesma coisa. Ele gostava mais de Esaú do que Jacó. Ele foi repetindo o comportamento, ele foi aceitando aquilo na vida dele. E daqui a pouco Jacó, que sofreu, viu que o pai dele desprezou ele, viu tudo isso, ele fez a mesma coisa. Deixou os outros filhos e gostava só de um, José. Será que às vezes não é assim na tua casa? Muitos filhos rejeitados, que a mãe, o pai dá prioridade só para um, e vai repetindo, e às vezes você está fazendo isso com os teus filhos. Mas hoje é dia de você colocar na cruz, amém? Às vezes na sua casa, como eu preguei aqui, ninguém casou, todo mundo se ajunta, não consegue casar, não consegue, por mais gente boa que for, não consegue casar, não consegue, todo mundo se prostitui, ninguém casa direito, todo mundo. Você hoje vai quebrar isso em nome de Jesus, amém? Vai deletar, vai jogar lá na cruz, e nunca mais você vai sofrer esse mal, amém? Vamos aplaudir nosso Deus, que Ele é bom, em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, não converse, tá? Você e Deus, você e Deus. Espírito Santo, nessa noite Ele trouxe uma pessoa que essa semana só pensou em morte, só pensou em se matar, só pensou em fugir. A pressão na sua vida fez que ela desse lugar a esses pensamentos, e pensamentos que ele é familiar, sim. E eu quero orar agora por você, que diz, pastor, essa semana foi assim, eu pensei mesmo em matar, largar minha vida, desistir de tudo, mas Deus te escolheu, por isso Ele te guardou e te trouxe até aqui. E essa noite vai quebrar essa maldição na sua vida. E você que diz, pastor, realmente, essa semana eu pensei em tirar minha vida, pensei em largar tudo, em abandonar. Com os olhos fechados ainda, eu quero que você levante a sua mão. Levante sua mão, você que entrou assim, levanta a mão, que eu vou orar por ti, tá? Eu vou orar por ti em nome de Jesus, e Deus, Ele vai te libertar. Espírito Santo, eu coloco essa vida nas tuas mãos agora. Meu Pai, liberta essa vida de todo mal, que toda opressão agora, todo espírito de medo, todo espírito de morte nesta casa, nesta família, eu deleto em nome de Jesus. Meu Pai, eu quebro, querido Deus, essa linhagem de suicídio nesta família, nesta casa. Esta vida está liberta pelo nome de Jesus. Amém.